Queridos, boa noite, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. São quase 11 horas da noite. Já faz algum tempo que nós não deixamos uma live aqui à noite, né? Deus compartilhou uma palavra comigo, a qual sempre estou deixando aqui em uma live no sábado de manhã ou no domingo, que é a live de final de semana. Mas amanhã nós vamos estar, aqui, podendo fazer, e eu gostaria de compartilhar com vocês essa live, tá? Se servir para você, deixa ela entrar aqui, cair aqui. Agora, se não servir, deleta. Sabe? Eu gostaria de ler o texto sagrado. Quero falar de algo muito interessante que o Senhor colocou no meu coração. E esta palavra, primeiramente, para mim. Eu quero ler Lucas capítulo 22 e versículo de número 47. Estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, o tema que é Jesus é preso. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, chegou-se a Jesus para o beijar. Jesus lhe disse: Judas, com um beijo trai o Filho do Homem. E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita. Respondendo Jesus disse: Deixe, basta. E tocando-lhe a orelha o curou. Deixa eu dizer uma coisa, queridos. Em Mateus capítulo 26, se não me engano, né, versículo 25 em diante, fala um pouco diferente. Jesus disse para Pedro: guarda a tua espada, porque todos aqueles que lançar mão da espada, a espada morrerão. Pensa tu. Olha aqui. Pensa tu. E eu não poderia agora orar ao meu Pai, que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Que é 6.000 anjos, né? 12 legiões diz que é 6.000 anjos. O que eu quero falar aqui? Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, o tema seria esse. Querido, não está na hora da gente deixar Jesus curar o que a gente feriu, tentando fazer a nossa justiça própria, impulsionado pelas nossas indiferenças? Outra vez, não está na hora da gente deixar Jesus curar o que a gente feriu, tentando fazer a nossa justiça própria,
impulsionado pela nossa indiferença. Sabe? Nós podemos andar lado a lado com Jesus, falar em nome dele, falar que somos cristãos, que estamos na igreja, que somos de uma denominação. Podemos colocar no nosso Facebook ou Instagram, nas redes sociais, aqueles emojis de uma formiguinha do desmilinguido com um pezinho assim, falando: posso tudo naquele que me fortalece. Mas quando Paulo disse isso, Paulo tinha aprendido tanto a ter fartura como a padecer necessidade. Paulo tinha aprendido a tanto a viver sob pressão como sem pressão. Em todo tempo ele estava em paz. Mas não foi de falar no nome de Jesus, não foi de postar emojinho nos manuscritos daquele tempo, mas foi de imitar esse Jesus, falar no nome dele não resolve nada, citar versículos nas redes sociais não resolve nada, porque Jesus, quando foi tentado no deserto, ele não debateu com o diabo, ele apenas usou a palavra e o diabo fugiu. Mas palavra esta, que ele foi tentado pelo diabo a desobedecê-la. Então, quando não obedecemos, podemos citar texto bíblico, versículo bíblico, podemos estar lado a lado com Jesus e vamos fazer caca. Ainda vamos colocar no nome dele. Como Pedro fez aqui, ele fez caca. Ele estava lado a lado com Jesus. Mas ele fez caca, ele agiu tentando fazer justiça própria, impulsionado pela sua indiferença. No momento que resolvemos perdoar em vez de ficar indiferente, o ladrão chamado indiferença deixa de roubar nossa paz. Mas no momento que resolvemos, em vez de perdoar as ofensas, ficar indiferente, esse ladrão chamado indiferença vai roubar nossa paz. Vai roubar nossa paz. Então Paulo, ele disse em Coríntios: seja meus imitadores, como filho amado, como eu de Cristo. Porque é de imitar. Imitar significa obedecer, fazer o que ele manda, que se fica parecido com ele. Que se fica parecido com ele. Mas muitas vezes o que acontece? Esses dias eu ainda falei sobre isso. Às vezes eu estou fazendo algo que está dando certo e eu estou citando o nome de Deus. Olha o que o Senhor fez. Esse carro o Senhor deu para mim. O Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo. Mas vai chegar uma hora que Deus vai permitir que uma afronta venha até mim e venha até você. Então a afronta vem. No momento que a afronta vem, ao invés de nós a perdoar, a gente fica indiferente. No momento que a afronta vem, ao invés de nos comportarmos
como nos comportamos no momento de apresentar uma bênção material ou financeira, falando que foi Jesus que fez isso, que foi Jesus que fez aquilo. Olha aqui a chave da casa que ele me deu. Poderíamos também, na hora da ofensa, nos comportarmos diante de Deus dizendo assim: esse Jesus está comigo e não vou deixar me ofender por essa ofensa. Mas antes eu te perdoo em nome de Jesus. Porque foi assim que Jesus disse na cruz: Pai, perdoa eles que eles não sabem o que fazem. Foi assim que Estevão, quando estava sendo apedrejado, imitou Jesus de Nazaré e disse para Deus no momento que estava sendo apedrejado: não lhe impute esses pecados, porque eles não sabem o que está fazendo. Mas agora, quando estava dando certo, quando apresentei algo aplausível materialmente, financeiramente, coloquei o resultado na conta de Jesus, dizendo que ele fez tudo isso por mim. Mas agora, no momento a qual estou sendo ofendido, poderia também colocar na conta dele e não deixar se ofender. E se alguém falar para mim: por que você não fala nada? Por que você não se ofende? Fala: eu não se ofendo porque essa ofensa, eu não vou ficar indiferente contra essa ofensa, porque essa ofensa está chegando até a mim. Essa ofensa não chegaria até a mim se Deus não lhe permitisse. Porque foi assim que Jesus disse, Pilato disse para Jesus: não responde a mim, não sabe que tem poder para te soltar e poder para te crucificar? Jesus não questionou, Jesus apenas disse: nenhum poder teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Então Jesus, ele não ficou indiferente, porque ele sabia que ele estava sofrendo aquela ofensa por causa da justiça de Deus. O Pai estava permitindo aquela situação para ele. Então, o que acaba acontecendo? Nós somos cristãos, nós colocamos emojinho. Não foi assim que aconteceu com o presidente? Presidente a qual não vou citar o nome, nem precisa, porque todos sabem, presidente que eu votei nele, e se ele se elegesse de novo, eu votaria de novo. Por quê? Porque eu sou família, porque eu creio que Deus fez homem e fez mulher, porque eu amo criança, e se eu amo criança, eu abomino o aborto. Mas presidente este que citava com frequência o nome de Deus. E creio sim que Deus permitiu que ele estivesse ali. E no momento das suas vitórias, ele citava frequentemente o nome de Deus. Mas nos momentos a qual ele era ofendido pelo o adversário, ele ficava indiferente e, em vez de perdoar aqueles que lhe estavam ofendendo dos outros partidos, ele contra-atacava usando palavras chula. Então eu creio que naquele momento Deus queria que ele, ao invés de ficar indiferente quanto às ofensas dos outros partidos, mas que ele tivesse o perdão para dar para aquele que lhe estava ofendendo. Porque se alguém está com Jesus,
tem que tirar da sua bagagem o perdão. Se alguém está com Jesus, tem que tirar da sua bagagem o amor. Mas ele ficava indiferente e começava a ofender com palavras chulas aqueles que lhe estavam ofendendo. Então, queridos, se estamos com Deus, citamos o nome dele, colocamos emojinho do desmilinguido, colocamos frasinha bíblica, isso não resolve nada, porque vai chegar a hora que Deus vai permitir chegar na minha tenda, chegar na sua tenda, a ofensa, o desprezo, para ver como nós responderemos a isso. Como nós responderemos a isso? Se nós iremos tirar da nossa bagagem o perdão, ou se nós iremos tirar da nossa bagagem a indiferença. E impulsionado por essa diferença, querendo fazer a nossa justiça própria, então vamos ferir. Vamos ferir. Que foi o que aconteceu aqui. A Bíblia fala que quando os soldados chegaram para prender Jesus, Lucas, ele nos fala que teve alguém que perguntou para Jesus: Senhor, feriremos a espada? Se estamos com Jesus, antes de agirmos impulsionado pela nossa indiferença, querendo fazer a nossa justiça própria, se estamos com Jesus, vamos perguntar para Ele como agir. E com certeza a vontade de Deus vai ser que nós sofremos o dano. A vontade de Deus vai ser que nós nos entregamos ao invés de dominar. A vontade de Deus vai ser que nós nos entregamos ao invés de ferir. Porque gesto de perdão cura, gesto de amor cura. Observe que alguns, por perguntar para Jesus, feriremos, não agiram impulsionado pelas suas indiferenças. Porque Pedro, ele sacou a espada porque ele ficou indiferente. Ele achou que era injusto, ele achou que não era justo o seu Jesus sofrer a prisão. Então ele agiu impulsionado pela sua indiferença, fazendo a sua justiça própria. E na hora que ele agiu impulsionado pela sua indiferença, fazendo a sua justiça própria, ele feriu. Mas no momento que ele feriu, Jesus curou. No momento que ele feriu, Jesus curou. Aqueles que perguntaram para Jesus, feriremos? Deixaram de ferir, porque perguntaram para Jesus. Se nós perguntarmos para Jesus, se nós orarmos na nossa casa, no nosso lar,
seja na vida familiar, na vida sentimental, seja na vida, em decisão que nós vamos tomar concerniente ao nosso casamento, concerniente à nossa família, os nossos filhos, decisões que nós vamos tomar concerniente à nossa vida profissional, à nossa vida financeira. Se perguntarmos para o Senhor na hora que nós estivermos sob pressão, se perguntarmos para o Senhor na hora que a afronta vier para nós, na hora que o desprezo vier para nós, na hora que nós formos desvalorizados, se fizermos uma oração a Deus, perguntando para Deus como agir nessa situação de pressão, como agir nessa situação de desprezo, com certeza o Espírito Santo, ele vai nos aconselhar e vai apaziguar a tempestade que está por dentro do nosso peito, causando pressão para nós agirmos impulsionado e ficar indiferente. No momento que nós ficarmos indiferente, então a nossa paz, ela passa a ser roubada por esse ladrão chamado indiferença. Observe que esses que perguntou, feriremos a espada? Não feriu, porque eles não receberam ordem de Jesus de ferir. Porque aquele que diz que está trabalhando para o reino, aquele que diz que está fazendo, que recebeu ordem de fazer na terra como no céu, mas está ferindo, essa ordem ele não recebeu de Deus. Mas Pedro, impulsionado, porque estava indiferente, porque achou que não era justo. Nós vamos ler ainda outra passagem a qual Jesus disse que ele ia morrer, que ele ia ser entregue aos pecadores, e era necessário que ele fosse entregue e fosse morto. E Pedro disse, de maneira nenhuma, Senhor, lhe acontecerá isso. Pedro não achava justo. Foi quando Jesus repreendeu Pedro e disse, para trás de mim, Satanás, porque não entende as coisas do reino, mas só as da terra. Eu disse pelos amados que Jesus ele nunca se defendeu de uma afronta, mas ele se defendeu daqueles que queriam defender ele da afronta. Quando Pedro cortou a orelha do ajudante sacerdote, ele repreendeu Pedro, guarda a espada. Quando Pedro novamente tentou mostrar um carinho para ele, dizendo para ele que não concordava que ele viesse à morte, Jesus de novo se defendeu de Pedro. Ele se defendeu de Pedro. Você não vê Jesus se defender de Judas. Você não vê Jesus se defender do soldado. Ao contrário, Jesus disse, a quem buscais? Ele disseram, Jesus o Nazareno. Então, Jesus estendeu a mão e se entregou. Ele disse, sou eu. Mas quando Pedro cortou a orelha do ajudante do sacerdote, Jesus se defendeu de Pedro. Jesus se defendeu 2 vezes de Pedro. Então, queridos, existe um ladrão da paz chamado indiferença. A indiferença, ela mata mais do que câncer. Você quer ver só? Uma pessoa passa e olha para outra assim, ó, e faz assim para outra. E essa outra já foi assaltada várias vezes na vida pelo ladrão da indiferença. Então quando alguém faz assim para outra, a outra e passa perto da outra, a outra não consegue mais olhar mais para frente, mas a outra começa a olhar para trás, para aquela pessoa que fez esse gesto para ela. Então ela começa a comentar com todo mundo, você viu aquela pessoa? Ela passou perto de mim
E ela fez assim pra mim, e por que ela fez assim? Ela não me conhece. Aí começa a criticar e começa a praguejar, você viu? Por causa de um gesto. Aquela pessoa ficou indiferente. Porque o ladrão da indiferença é acostumado a roubar ela e tirar a paz dela. E mais uma vez o ladrão da indiferença, por causa de um gesto simples de alguém que poderia ter passado batido, roubou a paz dela. E agora ela vai para a casa dela, ela comenta com todos na casa dela, ela comenta no trabalho dela. Ontem uma pessoa passou perto de mim e essa pessoa, ela fez esse gesto para mim, eu não entendi, eu não conheço aquela pessoa. E não esquece aquela pessoa nunca mais. Aí eu queria encontrar ela de novo, eu iria perguntar para ela por que ela fez esse gesto ao meu respeito. Porque aquela pessoa lá, ela se tornou um alvo fácil do ladrão chamado de indiferença. Por qualquer coisa ela fica indiferente. Por qualquer coisa a indiferença entra na vida dela e leva a paz dela embora. A indiferença e a paz caminham no mesmo caminho, mas leva a lugares diferentes. Você resolve se você vai viver indiferente ou você resolve se você vai viver em paz. Se você resolver que você vai viver em paz, quando as indiferenças virem, você, em vez de ficar indiferente, você vai perdoar as ofensas. E no momento que você perdoar as ofensas, o ladrão da indiferença não vai roubar a sua paz. Mas se quando as afrontas vir, você ficar indiferente, então você vai seguir um caminho de indiferença, aonde o ódio vai fazer parte da sua vida, aonde a mágoa vai deixar parte da sua vida. E infelizmente você não vai conseguir projetar no futuro, porque a indiferença qual aconteceu no passado na sua vida não deixa você olhar para frente. Porque todos aqueles que retêm a indiferença vai ficar privado de olhar para o futuro. Só existe um jeito de você deixar de olhar para o seu passado, no momento que você perdoar as afrontas. Então você vai passar a olhar para o futuro e o passado vai ser enterrado. Mas enquanto o seu passado estiver vivo, aquilo que se enterra vivo não morre. Então o que acontece? Muitos adoecem por conta do desprezo que sofreram da parte de alguém que eles admiravam, que eles amaram uma vez. E desde então carrega essa indiferença do passado que não o deixa projetar para o futuro. Porque são pessoas que citam o nome de Jesus, são pessoas que no momento de paz, que no momento que está tudo bem, que no momento que ela tem algumas notas no bolso, elas citam e louvam gratidão a Deus. Mas no momento a qual as ofensas vêm, no momento a qual o desprezo vem, então ela fica indiferente e acaba adoecendo. Aí elas começam a dizer: eu não posso perdoar meu irmão, eu não posso perdoar meu irmão. Mas é teu irmão, não, mas eu não posso, o que ele me fez, eu não posso perdoar minha mãe, mas é tua mãe, eu não posso, o que ela me fez. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que aquilo que Deus escolhe para você, aquilo que você escolhe, dá mais certo do que aquilo que você escolhe para você? Você acredita que aquilo que você escolhe para você dá mais certo do que aquilo que Deus escolheu para você?
Por exemplo, seus amigos foi você que escolheu. O lugar que você ia trabalhar foi você que escolheu. E os amigos de trabalho veio no pacote. A sua esposa foi você que escolheu. Seu esposo foi você que escolheu. E se não dá certo naquele trabalho, se não dá certo muitas vezes, foi você que escolheu. Mas o seu irmão não foi você que escolheu, foi Deus que te deu. O seu pai não foi você que escolheu, foi Deus que escolheu. A sua mãe não foi você que escolheu, foi Deus que escolheu. Então, como você não pode perdoar teu irmão se foi Deus que escolheu ele para você? Como você não pode perdoar teu filho se foi Deus que escolheu ele para você? Como você não pode perdoar seu primo se foi Deus que escolheu ele para você? Se lá no teu trabalho, que foi você que escolheu, você passa por desaforo, você passa por desprezo do chefe, tudo que o chefe fala para você, você fala, sim, senhor, verdade, senhor, por causa do dinheiro que ele te paga no fim do mês. Então você tem paciência com ele. E você acredita que aquele trabalho vai dar certo, que você nunca vai ser mandado embora de lá. Se foi você que escolheu aquele trabalho. Agora, o teu pai que Deus escolheu, a sua mãe que Deus escolheu, a sua irmã que Deus escolheu, o teu primo que Deus escolheu, você está indiferente com ele e você acha que não tem a chance de você se acertar com ele e ficarem de bem. Ah, mas a gente não está bem. Não está bem porque na hora que um sofreu, às vezes, o desprezo pelo outro, ao invés de perdoar, ficar indiferente. E o ladrão chamado indiferença roubou a sua paz. Você que tinha amizade com o teu primo, não conversam mais. Ah, mas eu não combino com a minha mãe, porque minha mãe fez isso comigo, minha mãe ama mais meu irmão do que eu, minha mãe ama mais do que minha irmã do que eu. Talvez a sua mãe apoia mais o teu irmão e a tua irmã, porque vê que eles não têm a mesma estrutura que você tem. Talvez você tenha uma estrutura sólida para se desviar dos momentos conturbados que as curvas da estrada da vida prepara para nós. Já a tua irmã e o teu irmão já são mais sensíveis e estão à mercê da decepção, de ficarem decepcionados. Então a tua mãe, ela tem mais cuidado com aqueles que é frágil. E não é porque ela tem mais cuidado com aqueles que é frágil que ela não gosta de você. E por isso você está indiferente com ela. Porque a paz, porque a indiferença, ela roubou a sua paz. Ela roubou. Porque você ficou indiferente, porque você resolveu se afastar, você resolveu não perdoar, você resolveu não reconciliar isso. Você, em vez de excluir da sua memória o que ela te fez, você resolveu excluir da sua vida esta pessoa. Então o que aconteceu? No momento que Pedro, ele puxou a espada e feriu o ajudante do sumo sacerdote, Jesus o repreendeu e disse, guarda a tua espada. E a partir dali, a indiferença roubou a paz de Pedro. Se Pedro tivesse estendido a mão e tivesse dito para o soldado, ó, se vai levar ele, leva eu também. Leva eu também. Se vocês for levar o meu Jesus, me leva também. Se vocês for pregar ele numa cruz, me prega também.
mas eu quero estar com ele. Não importa o que aconteceu, eu quero ir para onde ele vai. Mas não, Pedro ficou indiferente. Ele falou, não está certo. O meu Jesus, ele é tão bonzinho, ele é tão amoroso, ele não merece morrer. E puxou a espada e cortou a orelha do ajudante sacerdote. E no momento que Jesus disse, guarda a tua espada, Pedro perdeu a sua paz. Porque Jesus olhou para ele e ele lembrou de tudo que Jesus tinha falado e ele começou a chorar. Ele não tinha mais paz na vida dele. Porque é assim que acontece. Quando nós resolvemos ficar indiferente, a gente não tem mais paz, a gente não dorme de noite. Quando você não perdoa, você passa a levar o seu inimigo para a cama todo dia. Enquanto você não perdoar, todo dia aquela pessoa vai dormir com você. E aí? Então vamos deixar Jesus curar aquilo que nós ferimos. Porque pelo menos Pedro, quando ele feriu, que Jesus repreendeu ele e disse, guarda a espada, ele obedeceu. Ele obedeceu. Aí Jesus foi e curou aquilo que ele feriu. Vamos deixar Jesus curar, querido, aquilo que nós estamos ferindo por causa da nossa justiça própria. O casamento está um caos, o casamento ele está caindo por terra. Por quê? Porque você e a sua esposa está se ferindo, querendo ter razão. Um quer ter razão mais do que o outro quer ter razão. Não, você que está errado. Não, foi você que está errado. Você que começou primeiro. E por isso vocês estão feridos. Está na hora de você deixar Jesus curar aquilo que você está ferindo. Deixa Jesus curar. Porque quando deixamos Jesus curar, só tem um jeito de reconstruir aquilo que está sendo destruído. É quando optamos por deixar Jesus curar. Jesus pegou a orelha do ajudante do sacerdote e colocou de novo no lugar, em perfeitas condições. Deixa Jesus curar, porque no momento que ele curar, aquilo que ele colocou a mão e curou, vai ficar mais melhor do que antes. Vai ficar mais melhor do que antes. Eu creio que aonde o ajudante do sacerdote ia, ele colocava a mão na orelha e falava, aqui teve a mão do Messias. Aquilo que Jesus coloca a mão e cura, se torna uma história. Deixa Jesus curar aquilo que você feriu. Deixa Jesus curar esse coração que fica indiferente, esse coração que não consegue dar o perdão, esse coração que não consegue amar aquilo que não é amável. E todas as vezes que você fica indiferente, o ladrão da indiferença leva a sua paz embora. Está na hora de você deixar Jesus curar esse coração ferido. Está na hora. Deixa Jesus curar. Pedro, no momento que ele viu que ele feriu, ele deixou Jesus curar. Quem manda aqui em casa sou eu. Quem manda na minha vida é eu. Quem manda no meu filho é eu. Quem manda na minha empresa é eu. Eu faço do jeito que eu quero. Então vai ficar sangrando. E você vai ficar chorando. Você vai ficar comentando com todo mundo que você não tem paz, que você não tem sorte com nada, que você se arrependeu de mudar para esta cidade,
que você arrependeu de comprar esse carro, que você arrependeu de fazer esse negócio, porque você não reconhece que você está ferido, que você se feriu por arrogância, por impulsividade, e que você precisa deixar Jesus curar para ele restabelecer aquilo que está destruído. Tá entendendo? Pedro, no momento a qual, antes dele puxar a espada, se ele estende a mão, ia haver uma pressão de medo. Ia haver uma pressão de medo de morrer. Mas ele ia estar com a consciência tranquila, porque ele não tinha ferido ninguém. O mal não é aquilo que as pessoas fazem para nós. O mal que nos prejudica não é aquele mal que alguém faz para mim e para você, mas é aquele mal que eu e você faz para alguém. Enquanto chegaram para fazer o mal para Jesus, e que poderia ter feito para Pedro também, que era da vontade de Deus. Se Pedro aceita e estende a sua mão também, mas ele não ia estar com a sua consciência pesada. Mas no momento que ele sacou a espada, impulsionado pela sua justiça própria e fazer a sua própria justiça, cortou a orelha do ajudante do sacerdote, ele ficou com dois pesos na consciência. Primeiro, ele fez algo que Jesus não era da vontade de Jesus. E segundo, ele tinha ferido alguém. Ele tinha ferido alguém. Ele tinha ferido. Então guarda a sua espada. Ao invés de ferir, de querer fazer a justiça própria, pergunta para Jesus: Jesus, compensa eu discutir? Jesus, compensa eu querer tirar satisfação? É da tua vontade? Senhor, é da sua vontade que eu queira ter mais razão de que minha mulher? Senhor, é da sua vontade que eu quero ter mais razão de que minha esposa? De que meu esposo? Senhor, é da tua vontade que eu quero ter mais razão de que meu pai, de que minha mãe, de que meu irmão? É. Se for da sua vontade, eu vou lá discutir com ele. Então você vai ouvir de Jesus: ore por ele, perdoe por ele, porque é isso que a Bíblia fala. E você vai evitar de fazer uma caca. Você vai evitar de deixar a indiferença, que é o ladrão, roubar a tua paz. Tem que dar certo. Porque se lá no teu trabalho, que foi você que escolheu, tá dando certo, já faz 15 anos que você tá lá, como que a amizade entre você e a tua mãe não vai dar certo se foi Deus que escolheu a tua mãe? Se lá onde você mora já faz 20 anos que você mora lá, que foi você que escolheu a casa, como que não tá dando certo você ter amizade com a sua irmã? Tem que dar certo, porque lá a tua casa, que foi você que escolheu, que faz 20 anos que você mora lá, foi você que escolheu. E tá dando certo. Agora a sua irmã, se não tivesse dando certo,
é porque existe justiça própria no negócio. Não tinha como não dar certo, porque Jesus ele morreria e venceria a morte, como ele venceu a morte e está sentado à direita do Pai. Não tem como não dar certo você e a sua família, porque a sua família foi Deus que te deu. Foi Deus que te colocou nessa família. Não tem como não dar certo. Se não está dando certo, é indiferença tua. É a sua justiça própria, em querer ter razão. Mas se você deixar Jesus curar, porque a Bíblia fala que se Jesus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, Salmo 127, que se ele não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que estão na casa. Quando fala de edificar, fala de curar um relacionamento entre família. Quando fala de Jesus edificar, fala de deixar Jesus curar um relacionamento na vida conjugal. Quando fala de edificar, fala de deixar Jesus curar um relacionamento ferido entre filha e filho, entre mãe e filho, entre filha e mãe, entre irmão e irmão. Ah não, aqui não tem Jesus não, que na minha casa quem manda é eu. Então não coloca a culpa em Jesus. Porque Pedro estava lado a lado com Jesus, mas ele imitou Jesus. Ele entrou na contramão. Enquanto Jesus estendeu a mão, ele puxou a espada. Se você está do lado de Jesus, estenda a mão. Sofra as consequências. Suporta o peso da cruz. Porque ela vai trazer as mesma marca que tem Jesus. Discípulo sem cruz não é discípulo de Jesus. Mas não vá sacar sua espada, porque se você sacar sua espada, Jesus vai mandar você guardá-la. Fica aí esta palavra. Até uma próxima live, queridos. Vamos fazer que nem esse? Lucas 22, 49. E vendo os que estava com ele, o que ia suceder, quer dizer, o que ia acontecer, disseram-lhe: Senhor, ferimos a espada esses? Quando perguntamos para Jesus o que fazer, somos livres de fazer uma caca usando a nossa própria justiça. Mas Pedro, como não perguntou, sacou a espada e teve a sua consciência pesada. A Bíblia fala que quando Paulo ficou cego no caminho de Damasco, eu acho muito bonito isso. Quando Paulo encontrou Jesus no caminho de Damasco, que ele ficou cego, ele ficou, parece que 3 noites, 3 dias em jejum, sem comer e sem beber. Porque ele queria que Deus lhe revelava aquela situação que ele não estava entendendo. Se tem algo que você não está entendendo, não haja por impulso.
Passe a noite orando. Passe a noite falando com Deus. Leve para o pé da sua cama a sua dúvida. E fale com Deus: Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Tem uma pressão tão grande dentro de mim. Ou eu faço isso ou não faço. Eu creio que Deus vai iluminar o seu caminho. Porque isso já aconteceu comigo. Teve uma vez que eu passei a noite num monte. Só vim embora às 8 horas da manhã. E no outro dia eu tive a solução. Eu estava leve como uma pena. Teve uma vez também com uma grande depressão. Passei a noite no monte. E no outro dia, aquela depressão tinha ido embora. Teve uma vez também que eu estava em dúvida acerca de algo. Eu fiz uma campanha no monte de 21 dias, sozinho. A campanha de Daniel. E durante aquela campanha eu tinha uma web. O meu carro quebrou, a web quebrou. Eu sofri vários açoites do inimigo, mas no 17º dia daquela campanha, Deus me respondeu sobre aquele negócio que eu estava passando. Então pergunta para ele, antes de agir na justiça própria, antes de deixar o ladrão da indiferença roubar sua paz, porque a indiferença é um ladrão de paz. Pergunte para Jesus. Deixe Jesus curar aquilo que você feriu. Quando nós deixamos Jesus curar aquilo que nós estamos ferindo, aquilo que nós ferimos, é reconhecer que agimos errado e agora estamos entregando a ordem certa diante daquele que pode fazer corretamente. Deus abençoe, querido. Boa noite. Até a próxima live.